Aleluia. Aplauda o Senhor. Se nós agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e Deus se faz presente. Você nesta noite veio aqui para agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor concedeu. É motivo de alegria nós estarmos hoje na casa de Deus, o primeiro dia na semana, para agradecer o Senhor por todos os livramentos que Deus nos concedeu. Sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela sua existência. Sou grato a Deus porque você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite, que é a casa do Senhor Jesus Cristo, aonde aqui é liberado uma palavra para o teu coração e você vai sair daqui radiante na presença de Deus. Então eu sou grato a Deus por tudo. No livro do Salmo 116, verso 1 a seguir, está escrito: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então o salmista, ele se expressa a sua gratidão para com Deus, por Deus ter ouvido a sua oração, a sua súplica. E ele ainda diz mais, a gratidão do salmista para Deus é tão grande que ele fala, enquanto eu viver, ele está dizendo, eu vou te adorar. Enquanto eu permanecer na face dessa terra, eu vou louvar e engrandecer o teu santo nome. Aí ele vai dizendo mais, cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrarei aperto e tristeza. Imagine o salmista, ele se expressando para o Senhor, da forma que ele passou por aperto, tristeza, mas ele tinha convicção que Deus estava com ele. Deus estava guardando. Assim como talvez neste dia, você passou por aperto, tristeza, mas Deus te guardou e por isso você está aqui nesta noite. Então nós temos um motivo para glorificar a Deus, exaltar ao Senhor Jesus Cristo, com muita alegria aos nossos corações. Ao verso 4 ele fala assim, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, o Senhor livra a minha alma. A alma do salmista aqui, irmãos, estava passando um período difícil, a ponto da sua alma chegar a ponto de desfalecer até a morte. Eu não sei como você entrou aqui, não sei como foi o seu dia, eu não sei qual é a perseguição, mas lembre de uma coisa, Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Então é noite de você se alegrar. Se você entrou aqui triste por alguma situação, alegra o teu coração, porque Deus já está falando, desde quando você colocou o pé dentro desta casa, Deus tem falado fortemente ao seu coração. Então não tenha medo, é noite de agradecimento. Aí ele vai falando ainda muito mais.
Piedoso é o Senhor e justo é o nosso Deus. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Então o salmista estava abatido. O salmista estava entristecido. Mas quando ele clamou a Deus, quando ele depositou a sua confiança para com ele, ele se levantou e Deus deu vitória. Então nesta noite, glorifica a Deus, exalte ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E as palmas que louve e engrandece ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bispo, Deus abençoe. Pensei que você ia descansar um pouco. Glória a Jesus. Então, a levita Kézia aqui, né, se expressou, né, que o pessoal, a maioria das pessoas estava, né, no retiro, chegou agora há pouco. Alguns não pôde vir. Alguns se encontram aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida também do evangelista João Henrique. Deus tem coisas grandes para você, não se preocupe, amém? Quando você estava orando, eu estava ali intercedendo, eu vi que o Espírito Santo, né, estava falando comigo, que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, tá bom? Então não desanime não, foi forte, viu? A sua oração aqui, viu? Você chegou de uma maneira, vai sair de outra, viu? Então, glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso. Nós vamos ainda estar louvando ao Senhor. É noite de nós agradecer ao Senhor. Nós vamos estar louvando o pastor Dino. Pode estar louvando a Deus? Então pode tomar posse aí. Amém? Daqui a pouco nós vamos ter a apresentação, né, de uma criança, o Fernando, também a Bárbara e a sua filhinha Helena de Jesus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Santo é o Senhor. Deus, ó Pai, quero mais uma vez te apresentar a tua igreja nas tuas mãos, assim como o Senhor nos deu esse privilégio de nós estarmos na tua presença, assim como o salmista, ele se expressava, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor Jesus Cristo. Com essa mesma alegria, nós se encontramos nesta noite, porque nós estamos debaixo, ó Deus, ó Pai amado, de uma cobertura espiritual. Nós temos um Deus zeloso, um Deus fiel, um Deus que foi com a nação de Israel. Ele se encontra aqui nesta noite, porque o Senhor nos fez a promessa essa de salvação para o seu povo. E nesta noite nós estamos aqui, meu Deus, porque nós, ó Espírito Santo, nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio e por saber que o nosso nome está escrito no livro da vida eterna. Se nós permanecer, meu Deus, na tua presença, nós temos morada no céu garantida em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor nesta noite, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Espero poder transmitir para você através dessa canção, que a palavra do Senhor possa falar ao seu íntimo e ao seu profundo. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite, mas tenha certeza que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando em teu favor. Amém? Vamos louvar? Fecha os teus olhos nessa hora e entra na dimensão do Espírito comigo. Fecha os olhos. Aleluia, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, nesta hora a transmitir para a tua noiva aquilo que o Senhor tem que passar através da minha vida nesta hora. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar.
presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria, um vivo morto sem poder me levantar. Embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou te ouvindo. Falar comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Aleluia. Não me deixes, diga pra ele, não te deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. A minha alma chora, ela grita e implora, não me deixe, Senhor. Agora vem a resposta para mim e para você. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não possa ultrapassar. Oh, 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 oh. Mas se estou fraco, ou me escondas em tuas asas bem seguras, me agasalha com teu manto de ternura, ou me transporta como um vento sobre o mar. Não me deixe
não me deixe, não me deixe, Senhor. Amém. Se sinta seguro debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Esta noite também vou estar orando pela vida do José, está fazendo aniversário. Vem cá, meu amigo, para estar orando pela sua vida. Glória a Jesus. E após a oração aqui, irmãos, nós vamos estar dizimando e ofertando. Amém? Estende as suas mãos. Glória a Deus. Estende as suas mãos para cá, servo do Senhor. Deus, nós queremos nesta noite te agradecer por este dia, a qual o teu filho, ó Deus, completou mais um ano de existência na face da terra. Muito obrigado, ó Deus, pelo livramento que o Senhor tem dado a ele. Nesses 365 dias, o Senhor livrou e guardou. Ó Deus, ó Pai, neste momento eu quero te apresentar a vida dele, que o Senhor continua dando graça, saúde, vigor, que o Senhor continua abençoando a vida do teu servo e muitos anos de vida na face da terra, e que ele esteja sempre na tua presença, sendo dependente do Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. Espírito Santo, que os sonhos, os projetos, que seja realizado segundo a tua vontade. Ó Deus, o maior presente que teu filho pode ter, ó Pai amado, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida eterna, meu Deus. Ó Pai, é o maior presente, o maior bem que ele pode adquirir na face dessa terra. Muito obrigado, continua com ele, com a sua casa, com a sua família, meu Deus, e que não fica só esses anos, mas muitos anos de vida, felicidade e saúde, em nome de Jesus. As palmas louvam e engrandecem ao nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, neste momento, como eu falei, o pastor César vai estar louvando a Deus. Você que trouxe aí o seu dízimo, a sua oferta, é momento de nós estar dizimando e ofertando, irmãos. Aleluia, porque também aqui é o texto, né, a palavra está escrito que nós devemos honrar ao nosso Deus, né, com nossos dízimos, nossas ofertas. A primícia é aquilo que o Senhor, a Deus, adquiriu, que o Senhor te deu condições para você adquirir durante o mês, a semana ou esse dia. É momento de nós abrir a nossa privacidade e também estar dizimando, irmãos, com alegria. Então, não com tristeza, mas com alegria, para que o Senhor possa receber as nossas ofertas e os nossos dízimos em nome de Jesus. O pastor César vai estar louvando a Deus. Após aqui o pastor César está louvando ao Senhor, o bispo Edivaldo já está com oportunidade, assim também, para chamar aqui, para estar apresentando ali a Helena em nome de Jesus. Amém, amados. Pai do Senhor Jesus para todos. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus sofreu por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, o seu amor me chama. Sua morte
deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, o seu amor me diga pra ele, deixe para trás, olhe para Jesus, corra para Jesus. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Ele está te curando nessa noite. Vou deixar na cruz tudo que passou, deixe mesmo, tudo que ficou. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, o seu amor me chama. E Ele está aqui nessa noite. Creia tão somente, porque Ele tem poder para mudar a tua história. Glórias ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. A graça e paz, meus irmãos. Vamos dar uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Ele merece honra e glória. Pega a sua Bíblia, por favor, o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Quero, enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, agradecer a Deus pelos dias que ficamos ali no retiro. Foi uma bênção. Sexta noite, ontem de manhã, uma bela palavra, um culto fizemos. À noite também, outro culto, uma palavra. Além da diversão que teve, descanso, mas Deus operou ali maravilha. E hoje de manhã, de novo mais um culto. Foi uma bênção. 1 Samuel, capítulo 1, verso 24. As irmãs podem sentar. Não é a palavra da noite, não, é outra pregadora. Pode sentar. Obrigado. E verso 24. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e o trouxeram ao menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Verso 27. Por este menino orava eu,
e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Verso 28. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e o adorou ali o Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Me dá um pouco de agudo no som, meu irmão, por favor. Eu quero convidar aqui meu sobrinho Fernando, a esposa Bárbara, estão aí. Também tem a família da Bárbara, não está aí? Pode vir também, que não, o irmão, o primo pode vir cá, por favor. O texto que eu acabei de ler, olhe para cá, irmãos, enquanto eles estão vindo, fica aqui ao meu lado, tá bom? O texto que nós, olhe para cá, irmãos, o texto que acabamos de ler se refere a um homem chamado Eucaná e a sua esposa Ana. Ana e Eucaná sempre ia ao templo, e ano. A Ana, ela não tinha condição de gerar filho porque a sua madre era fechada. E na oração que ela fez a Deus, o profeta Eli profetizou que ela no ano seguinte teria um filho. E assim ela tomou posse e creu. E os anos se passaram, ela lembrou ou não esqueceu da promessa que ela fez para Deus. Se Deus viesse abrir a madre dela e dar-se um filho, esta criança ela entregaria na mão de Deus, para que essa criança viesse a servir a Deus enquanto viver na face da terra. Aqui nessa noite, usando esse texto, parafraseando e trazendo para a atualidade, a Bárbara, mãe, também é conhecedora da palavra, serva do Senhor, e seu esposo Fernando, que é meu sobrinho também, eles oraram a Deus, pediram ao Senhor, e assim Deus concebeu esta criança, Helena, e eles de forma de gratidão a Deus, veio nessa noite apresentar diante do altar, assim como Ana e Eucaná, como esposo, veio até o sacerdote. A mesma coisa que aconteceu nesse texto, aqui agora está acontecendo, de forma literal, e que essa criança, a ser apresentada neste altar, que ela cresça com graça, cresça com saúde, cresça com vigor, e ao crescer nunca se desvie da presença de Deus. Que a Helena seja uma cooperadora da casa de Deus, uma diaconisa, porque não uma missionária ou uma pastora, uma esposa um dia de um homem de Deus. E eles, Fernando e a Bárbara, virão também filho dos seus filhos. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Por favor, dê uma linda salva de palmas a Deus. Diácono Halley, pode ver o pastor Dinaldo mesmo. Mão erguida como é de praxe. Senhor Deus e Pai, aqui está Helena, meu Pai, assim como Eli recebeu o Eucaná e também a Ana e seus familiares, também a Helena está sob meus braços, juntamente com seus pais, tios, amigos e toda a igreja, como testemunha deste ato. Nós a consagramos e a ungimos a Ti, que ela cresça na Tua presença, nunca se desvie, e que a Tua graça, que o amor de Cristo, o consolo do Espírito Santo esteja sobre ela, e que o Espírito do Senhor apodere dela, dando graça e muita sabedoria, em nome de Jesus.
preenchida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Mas Maravilha. O pastor ainda não pediu para falar. Se alguém me ver mancando, meu irmão, não foi um anjo não, tá bom? Não foi no Valde Maboque. Bateram uma bolinha lá e me chamaram. Aí colocou os pastores contra as ovelhas. E aí, aquela coisa de eu jogando a bolinha para lá para cá, eu não sei quem estava atrás de mim. Quando eu dei um passe, aí a virilha, tchá, eu falei, caí. Aí abri um pouco da virilha e estou um pouco mancando. Não foi maldade de ninguém, foi um escorrego mesmo, tá bom? Mas logo eu vou estar bem em nome de Jesus. Enfim, eu acho que deu empate, né, varão? Ou a gente perdeu? Diz João que os pastores perderam de 4-1 para as ovelhas. Mas amém, né, Salvador? Vale a pena, né? Foi um esporte. Amém, Deus abençoe. Meus irmãos, algumas pessoas não vieram, tá bom, de idade, estão descansando, mas eu creio que terça-feira e quinta estarão de volta, tá bom? E no domingo que vem a gente celebra a ceia em ritmo de festa, de alegria. Culto toma bênção. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Dinaldo. glória a Deus. Pastora Aline, por gentileza, peço que o pastor Gustavo está orando pela vida dela. Glória a Deus. Os irmãos, coloquem sobre os seus pés e endereçem a palavra do Senhor, amém? Estenda as vossas mãos para abençoar a serva de Deus que estará ministrando. Senhor, meu Deus, ó Pai, Deus amado, Deus fiel verdadeiro, aqui está a tua serva que está na incumbência, Senhor Deus, de ministrar a tua santa palavra. Pai, derrame sobre ela a tua presença, derrame sobre ela a ousadia do Espírito Santo, Deus, que ao pregar a tua santa palavra, pessoas sejam impactadas, cadeias venham se abrir, e a tua presença, Pai, venha inundar esta casa de oração, Senhor Deus. Assim como o Senhor foi com aquele que estava orando, Senhor Deus, aquele que abriu o culto, que deu a procedência deste culto, Deus, seja com ela no começar, no transcorrer desta palavra, em nome de Jesus, amém. Noite, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32, amém? Nossa pastora Dilma usou esse texto como referência na quinta-feira e eu fiquei impactada com o texto, né, com o decorrer, me inspirou. Enquanto ela estava ministrando, que a ovelha da Dilma é assim, irmãos. Enquanto a pessoa prega, a ovelha, quem já foi ovelha dela já vai escrevendo, né? E ela foi ministrando e Deus foi me dando uma mensagem aqui voltada para esse tema, e eu nem sabia que eu ministraria, mas Deus já tinha preparado, amém? Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 32, amém? Todos acharam? Tem alguém procurando? Fala misericórdia. Glória a Deus. Diz assim, a minha tradução, irmãos, é um pouco diferente, tá bom? Diz assim: depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas as situações, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar as passagens das águas das fontes
que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda esta água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar em nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Podeis se aceitar nessa noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, fui estudar sobre o rei Ezequias, fui tentar entender a sua história, de onde ele veio, porque para um homem tomar uma decisão como ele tomou, ele tinha que ter uma história. Ninguém chega e vira rei de uma cidade à toa. E aí eu fui estudar, fui averiguar, e Ezequias, ele foi o sucessor de Acás. Quantos conhecem Acás aqui na Bíblia? Ele foi um rei perverso. Ele fez exatamente tudo que desagradava a Deus. Ele fez aliança com o povo inimigo e com isso ele prejudicou o povo de Deus. E Ezequias, sendo filho, sendo o sucessor, ele observou que tudo que o seu pai, tudo que o seu antecessor fez, que desagradou a Deus, o levou à ruína. E ele viu que aquilo não era bom. E ele disse para si mesmo, né? Eu posso aqui imaginar, eu não quero isso para minha vida. Eu estou vendo que o caminho que ele tomou acabou em ruína, e o que eu quero para minha vida é algo diferente. O que eu quero para minha nação, para o meu povo, para minha família é algo diferente. E diz logo no início do capítulo 29 de 2 Crônicas que Ezequias fez tudo quanto agradava ao Senhor. Então nós vejamos, irmãos, que às vezes nós não precisamos quebrar a nossa cara para aprender. A gente pode aprender com os erros de outras pessoas. Da mesma forma que nós podemos também ter outras pessoas para nos guiar para caminhos bons, né? E nós vamos ver isso mais adiante no texto. E como ele sabia que tudo que o seu pai tinha feito foi desagradável ao olhar de Deus, e aí você pergunta, o que foi que Acás fez? Ele se uniu com o povo inimigo e trouxe a idolatria para o meio do povo. O povo de Deus, neste momento, estavam adorando a deuses estranhos, a Baal, a Sera, enfim, outros deuses, prestando culto e adoração, sacrifício e holocausto a outros deuses. E nós sabemos que todos esses que fizeram esse tipo de coisa na palavra de Deus pereceram. Quando Ezequias assumiu aos 25 anos de idade, a primeira coisa que ele fez foi pôr a casa em ordem. Ele disse, olha, do jeito que está, não dá para ficar. E aí eu pensando, eu falei assim, Senhor, seria um tema para essa mensagem, né? E Deus me deu assim no meu coração, tenha coragem e estratégia para pôr a sua casa em ordem. Ezequias, ele usou de estratégia, mas antes ele precisava ter coragem. Porque, irmãos, não tem como dois deuses governar dentro de uma casa. Não tem como o Senhor governar e o mundo governar. Ou é Deus que governa a nação, a sua casa, a sua vida, a sua mente, o seu coração, ou qualquer outra coisa vai tomar a primazia,
vai tomar o lugar de destaque de Deus na sua vida. Só que para pôr ordem na casa, a casa, irmãos, não é só sua casa, não é só a igreja. Você pode usar a igreja como exemplo. Você pode pôr a sua casa, a sua residência como exemplo, mas a sua vida, a sua mente, o seu coração como exemplo aqui. Por isso que para pôr a nossa casa, a nossa mente, a nossa vida, a nossa família em ordem, nós precisamos de coragem e estratégia. O princípio de um guerrilheiro, eu não sou do exército, nunca fui. Não faço ideia, mas a gente vê filmes, a gente percebe que as pessoas tinham que ter estratégias de guerra. Ninguém chega numa guerra e fala, vamos brigar, com quem, por quê, com o quê, como que vai ser? Você não vai para lá, que é morte na seta, você tem que ter estratégia. Se você tiver coragem, mas não tiver estratégia, você vai perecer. E se você tiver estratégia, mas não tiver coragem de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, você também vai perecer, vai se acovardar. Então por isso que nós temos que juntar a estratégia com a coragem. E nós temos que ter essa ousadia nessa noite de pôr a nossa casa, a nossa vida em ordem. Para quê, pastora? Para que Deus venha governar a minha vida e a sua vida por completo. Mas por que eu preciso disso? Porque Deus, Ele é bom. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele sabe o que Ele faz, porque Ele faz, como Ele faz e o que isso vai trazer para a minha vida e para a sua vida. Por mais que às vezes você possa olhar, eu posso olhar e dizer, Deus não sabe o que está fazendo, vai acabar comigo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós que temos que confiar e acreditar que Ele é o Senhor. E aí, se você for ler o capítulo 29, conta algumas coisas que Ezequias fez. Quando ele assumiu ali a nação de Judá, ele observou, ele falou no versículo 29, o verso 6 e 7 diz assim: os nossos antepassados foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, abandonaram o Senhor e o seu lugar de habitação e deram as costas para Ele. Também fecharam as portas da sala da entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e apresentar holocausto no santuário do Deus de Israel. Isso é muito triste, irmãos, quando o povo deixou de prestar o verdadeiro culto e adoração ao Deus. Isso é triste quando nós deixamos de dar lugar, o verdadeiro lugar que Deus merece ter em nossas vidas. Se você acha que foi triste isso que eles fizeram, muitas das vezes em nossas caminhadas nós deixamos de dar a primazia a Ele, a quem merece, a quem é digno. E aí fala assim, e apagaram-se as lâmpadas. A lâmpada significa ali, no caso ela traz a iluminação, mas a lamparina acesa quer dizer que há uma esperança. Sabe, eles deixaram a lâmpada apagar o fogo, a chama. Eles deixaram de queimar incenso, de prestar adoração. Eles se voltaram tanto para Deus que fecharam as portas do templo e foram adorar a outros deuses. Talvez você diga, mas eu nunca me afastei. Mas talvez em algum momento das nossas vidas nós deixamos de dar o verdadeiro valor a Deus pelo que Ele é, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor. E talvez em algum momento a nossa casa, nós entregamos 90% do controle para Deus, mas os outros 10% nós guardamos aqui debaixo porque nós achamos que somos melhores que Ele. E eu quero te convidar essa noite a refletir. Eu preciso ser governado. Eu preciso pôr a minha casa em ordem para que o meu Deus venha reinar, venha ser o governador da minha vida, das minhas finanças, da minha família, do meu trabalho, dos meus estudos, dos meus bens, para que Ele venha ser rei da minha vida, da minha igreja, do meu ministério. E aí, irmãos, eu escrevi aqui porque o capítulo é imenso. Se eu fosse ler aqui e acabar o culto, eu não ia terminar. E aí eu escrevi aqui tudo que Ezequias fez. Ele reabriu o templo.
Ele arrumou os portões do templo, porque além de fechar, deixaram o templo largado, destruído. Ele mandou os levitas e os sacerdotes se purificarem, ou seja, as pessoas que serviam no templo já não serviam mais e já estavam impuros. Toda a sua linhagem, toda a sua descendência, desde Moisés ali, da época de Moisés, foi tudo, eles jogaram tudo no lixo. Para eles não valia mais nada, eles queriam fazer o que quisessem, o que foi ensinado pelo anterior rei. Ele removeu todos os objetos impuros, inclusive os falsos altares e as falsas imagens. Ele fez uma aliança com Deus. Ele refez a aliança do povo com Deus. Ele colocou cada um em seu devido lugar. Ele diz: ei, levita, o seu lugar é cantando, é tocando. Então se purifique e tome posse daquilo que Deus já preparou para você. Ei, sacerdote, se purifique e venha servir no templo. Isso é coragem, irmãos. Ele colocou cada um em seu devido lugar, lembrando quem eles eram. Se você for ler o texto, ele diz que eles são da descendência de Arão, que eles têm um propósito, um objetivo, que eles têm um chamado e que eles deveriam estar servindo a Deus. Ele purificou todo o templo. O texto diz que levou 16 dias para ele purificar todo o templo. Ele restaurou o altar. Ele recuperou tudo que foi perdido, porque Acaz pegou tudo que era santo, tudo que era puro e descartou. Ele não teve cuidado. E ele foi lá e pegou cada objeto. Irmãos, se você conseguir levar isso para uma dimensão espiritual, porque às vezes não é só, irmãos, pôr a casa em ordem. Às vezes você tem que recuperar aquilo que às vezes você não deu valor e foi descartado. Sabe, irmãos, às vezes é um ministério, às vezes é uma pessoa, às vezes é alguma coisa que Deus te deu e você não deu aquela devida importância e foi descartado em algum momento. Ezequias, ele se preocupou não apenas em trazer a purificação ao templo, mas trazer tudo aquilo que era puro, que estava descartado, de volta para o templo. Ele ofereceu sacrifícios. E aí, se você for ler, ele ofereceu 3 tipos de sacrifício. Eu achei isso lindo. Um sacrifício de adoração, onde ele queimou o holocausto. Ele ofereceu um sacrifício de perdão dos pecados do povo, não só dele. Ele pegou o que era dele e ofereceu em sacrifício em prol do povo. Irmãos, quem faz isso hoje em dia? E sabe o terceiro tipo de sacrifício que ele apresentou? De agradecimento. Eu achei isso lindo, irmãos. Sabe por quê? Deus não tinha feito nada ainda por eles, mas ele já estava agradecendo, porque ele sabia que Deus faria. Eu achei lindo, porque enquanto ele arrumava a casa, pondo a casa em ordem, ele agradecia, sabendo que Deus olharia para o sacrifício dele, se agradaria e ainda o recompensaria. Ou seja, Deus voltaria a habitar no meio do povo, no templo. Ele não estava fazendo algo e pedindo contramão. Não, ele falou assim: eu sei que se eu agradar o meu Deus, ele virá em meu favor, em favor do meu povo. Ele não se preocupou só em se purificar, em só pedir perdão, em só pedir adoração. Ele levantou uma adoração de agradecimento. Tem muitas pessoas na Bíblia, irmãos, que antes de receber algo de Deus já agradecia. Por quê? Porque conhecia o Deus que servia e sabe que Deus não desampara os seus. Então ele fez depois você lê na sua casa, ele fez uma adoração, ele fez um sacrifício de adoração, um sacrifício de perdão, porque naquele tempo nós tínhamos rituais, mas ele também fez um de agradecimento por tudo que Deus já fez. E sabe o que ele fez? Depois que ele ofereceu o agradecimento, ele voltou a celebrar a Páscoa. O povo naquela época
quando eles saíram do Egito, eles celebraram a Páscoa como agradecimento por Deus ter retirado, ter salvado o povo do Egito. E aí, o povo, depois que já estava livre, entre aspas, né? Por muitos anos acabaram se esquecendo de tudo que Deus tinha feito por eles. E ele disse: nós não podemos esquecer de celebrar tudo aquilo que Deus já fez por nós. Por mais que se passou anos, por mais que se passou décadas, nós não podemos esquecer de celebrar aquilo que Deus fez por nós. Ei, igreja, não se esqueça de celebrar tudo aquilo que Deus já fez por você. Talvez o que eu estou pedindo, Deus não está executando neste exato momento, porque Ele tem coisa melhor para mim e para você. Mas Ele já fez muito por nós. E nós não podemos esquecer. E aí, irmãos, ele foi e celebrou a Páscoa no meio do povo. Já tinha se passado a data da Páscoa, mas ele não se importou com a regra, tem que ser nesse dia, porque não há dia para celebrar, não há dia para agradecer, não há dia para festejar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica carregando um fardo só de derrota. Eu não estou conseguindo, meu Deus, eu sou fracassado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente esquece que Deus já fez coisas maravilhosas. Quem é das antigas aqui, não sei se os irmãos das antigas assim, da minha idade, tá, irmão? Se for muito mais antigo, você também vai saber. Mas Kes, assim, que acompanhou comigo essa época do Pregador Lu, ele tinha uma canção chamada Bons Tempos. E aí a canção diz assim, o tempo bom existe sim, se ele sorrir para quem quiser viver. O tempo bom vai estar para sempre na sua mente, e basta lembrar para a vida ficar diferente. O que essa canção quer dizer? Não importa o que você está vivendo agora, Deus já te trouxe até aqui, Ele vai te levar até onde Ele disse que vai levar. Existem tempos bons. E quando você estiver passando por um tempo ruim, em vez de você ficar lá lembrando que tem tempo ruim, lembre que existiram tempos bons e que o mesmo Deus que agiu antigamente, Ele vai agir hoje e agirá continuamente, porque Ele é Deus, Ele não muda, Ele não falha. Irmãos, eu falo isso, falo assim, nossa, a pastora vive só mil maravilhas. Só quem me conhece, irmãos, que sabem das minhas lutas e das minhas dificuldades. Mas às vezes nós temos que subir neste altar, mesmo não vivendo tempos bons, e profetizar e encorajar a igreja, porque nós cremos que Deus fará com que todos nós vamos viver tempos bons. Viveremos tempos bons. E aí, irmãos, nós vamos vir quando ele, no capítulo 30, diz que quando ele resolveu celebrar a Páscoa, ele pediu para que os mensageiros entregassem a mensagem para o povo. Olha, passou a data da Páscoa lá do calendário, porém nós vamos celebrar a Páscoa, não me interessa o calendário, vamos celebrar a Páscoa, venham todos. E aí diz assim no 10, os mensageiros foram de cidade em cidade em Efraim, em Manassés e até o território de Zebulon, mas a maioria do povo zombou e riu deles. É assim, irmãos. Tem gente que vai olhar pra gente e dizer que a gente é louco, que não faz sentido. Às vezes você vir aos cultos, você abrir uma campanha de oração, você crer, você louvar em alto e bom som na sua casa, você pegar o azeite e ungir toda a sua casa, toda a sua família, se deixar até os vizinhos você unge. Vão dizer que você é louco de celebrar uma coisa que ainda nem chegou. Mas deixa eu te dizer, o 11 diz assim, contudo, alguns de Assés, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E ao mesmo tempo a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá,
dando-lhes um só coração para obedecer às ordens do rei e dos seus oficiais conforme a palavra do Senhor. Nem todo mundo vai concordar com o que nós estamos fazendo, mas os que estão fazendo, se tiverem um só coração, obedecendo toda a palavra do Senhor, a mão do Senhor estará sobre nós. E aí, irmãos, o que o povo de Deus ele precisa para vencer, para avançar? Porque, irmãos, o que Satanás faz hoje, está aqui o nosso bispo que é psicanalista, ele não vem aparecendo de rabo, de chifre, de vermelho para você. Ah, eu sou o Satanás, com um garfinho. Ele vem na sua mente, ele vem no seu coração. Ele te abate, ele te entristece, ele joga setas para que você desanime. E ele às vezes não precisa nem usar ninguém. Você mesmo se derrota. Você mesmo se abate, você mesmo se para. Hoje a maioria das pessoas que estão doentes são problemas mentais e emocionais. Porque é nisso que Satanás investe. Ele acha uma fraqueza dentro de nós e ele investe nisso. Porque é mais fácil nós dizermos: ele me maltratou, ele falou de mim, do que dizer assim: eu estou me sabotando, eu estou me paralisando. Você se autoanalisar. Por isso que nós precisamos entender, nos conhecer. O livro do bispo, ele fala sobre isso. Nós precisamos nos conhecer. Estou fazendo até um mexão aqui, bispo, né? Você precisa se conhecer para saber quais são as suas limitações e saber aonde você tem que avançar, que área que você tem que vencer. Então, irmãos, o primeiro passo para a igreja vencer é todos estarem unidos em um só propósito. Nós só o bispo, eu só ouvi o glória a Deus o bispo. Nós precisamos estar unidos em um só propósito. Não adianta um querer a direita, e não é de política, tá, irmãos? Um querer a direita, outro querer a esquerda, outro querer o centro, outro querer embaixo, e a igreja estar dividida. Porque Deus disse aqui, o povo estava unido em um só coração. Todos que estavam lá queriam a restauração da cidade e a presença de Deus. E por isso que a mão de Deus estava sobre. A palavra diz que um reino dividido não prospera. Se o seu marido corre para um lado, a sua esposa corre para o outro, a casa ela vai se dividir, ela vai rachar. Então todos têm que estar num só propósito. Vamos vencer, vamos ser curados, vamos orar, vamos trabalhar, vamos buscar. Olha, eu tive essa ideia, abraça. Eu tive essa ideia, abraça. É assim que a igreja vence. E aí diz que Deus dava ordem ao rei e o rei passava para o povo e o povo aceitava. Nós precisamos abraçar, irmãos, a ordem do nosso líder. Seja o líder de casais, seja o líder das mulheres, o líder dos homens, líder das jovens, seja o líder da nossa igreja. Nós temos que abraçar, porque se metade da igreja abraça o bispo e a outra metade rejeita, a igreja não cresce, não desenvolve, porque temos que estar todos em um só coração, em um só pensamento. E aí, irmãos, nós vamos aqui para o segundo ponto que você precisa. Consulte quem tem experiência. E aí nós vemos que no texto que nós lemos, em 32, diz que Ezequias consultou os oficiais de guerra. Por quê? Eu não sou oficial de guerra. Se me chamam para briga, vai dar o quê? Irmãos, é certeza que vai todo mundo apanhar, porque eu não vou saber o que fazer. Se você vai construir uma casa e chama um padeiro, o que vai acontecer com a tua casa? Vai cair. Mas se você chama um engenheiro, amém? Estou fazendo o meu merchan aqui. Se você chama um construtor, um mestre de obra experiente, o que a sua casa vai ser? Forte e edificada. Então chame quem tem experiência para te ajudar na área que você tem dificuldade. Nós temos que chamar pessoas que têm experiência. Não podemos bater no peito e dizer: eu consigo, eu não sou autodidata, eu não sei, mas eu vou aprender, vou fazer e vai dar certo. Irmãos, se Deus fez um corpo com vários membros, é para quê? Para quando eles se juntarem ter um corpo perfeito.
Então uns sabem uma coisa, outros sabem outras, mas quando eles se juntam, eles formam um corpo perfeito. Então chame quem tem experiência. Tem um problema no meu casamento, chame alguém que tem um casamento que você se espelha. Tenho vontade de tocar, chame quem é músico para lhe ensinar. Eu tenho vontade de cantar, chama quem canta para lhe ensinar. Eu tenho vontade de pregar, leia a Bíblia e chame alguém que saiba pregar para lhe ensinar. Eu tenho alguns problemas de depressão e ansiedade, chama um profissional para te auxiliar. Porque nem tudo o YouTube vai te ensinar, irmãos. Nós precisamos uns abraçar os outros, um ajudar os outros. E o principal, nós precisamos saber pedir ajuda, pedir socorro. Que a gente é orgulhoso, irmãos. Eu vou falar de mim, amém? Os irmãos, cada um reflita aí. Terceiro ponto, perdão. Feche as brechas internas e externas. A pastora tinha lido na quinta-feira que ele consultou os oficiais, então consulte quem tem experiência, e resolveram fechar as passagens das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Feche as brechas internas e externas. Por que eu coloquei externas? Porque existe alguma coisa externa, seja na nossa casa, em alguma atitude nossa, seja no nosso andar, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso comportar, que nós precisamos fechar também. Não é só fechar a brecha espiritual, emocional. Agora a pastora disse que eu vou ter que usar burca. Não, irmãos. Não estou falando de usos e costumes. Mas tem coisas que você olha no espelho e você fala assim: eu não posso, como uma serva de Deus, usar isso. Eu não posso, como um servo de Deus, fazer isso, ou vestir isso, ou me comportar dessa forma. O que adianta nós mudarmos o nosso exterior para ser uma pessoa melhor, se o nosso exterior, as nossas atitudes, não demonstram que somos pessoas melhores? Ah, eu sou convertido, eu vou na igreja. Aí a pessoa fala, é crente. Aí na rua, fala palavrão, xinga, briga, é encrenqueiro, é teimoso. O que adianta, irmãos? Nós precisamos fechar todas as brechas. Porque se nós não fecharmos as brechas internas e externas, Satanás pega um dos dois lados. Porque ele não é bestinha não, irmãos. Ele não olha só superficialmente. Ele vai internamente e externamente. Ele conhece as nossas brechas internas pelas brechas externas. Quem entendeu isso? Profundo agora que Deus me deu aqui. Porque ele não pode habitar dentro de nós. Mas ele olha, diz que é, mas não é. Tem alguma coisa errada aí. É aí que eu vou entrar. Então nós temos que fechar todas as brechas. Por quê? Que aí ele diz assim, que os assírios, eles não podem beber da água ou ver que tem tanta água. Ou seja, por que nós fechamos a brecha? Para que Satanás não veja que nós temos um grande potencial e nós vamos executar aquilo que Deus preparou para nós. Para que ele não veja que nós entendemos quem somos, para onde vamos, o que vamos fazer, e que nós acreditamos que Deus está conosco. Porque quando nós deixamos a brecha, é ali que ele entra e ele faz bagunça. Ele não precisa de uma fresta ou de uma porta aberta, ele precisa de uma lasca, uma lasquinha só. Por isso que nós temos que fechar as brechas. E aí o 4 diz assim: peça ajuda. Para quê? Não só para conselho, mas se for necessário pedir ajuda para fechar as brechas, peça. Porque diz que Ezequias chamou o exército, chamou as pessoas, uma equipe, uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes das águas que atravessavam os campos. Ele viu que sozinho, ele como rei, ele teve a ideia, vamos fechar. Ele não, né? Os militares, vamos fechar. Fechar como? Se for só a gente não vai dar, tem que chamar uma equipe enorme. Você tem, olha para a pessoa que está do seu lado aí, para a direita e para a esquerda. Você tem pessoas que podem te ajudar a fechar as brechas internas e externas da sua vida. Você tem pessoas que podem te ajudar, seja com oração, com conselho, seja de qualquer forma. Existem pessoas boas,
filhos de Deus, servos de Deus, que podem te ajudar a fechar todas as brechas, sejam elas internas ou externas. Aí ele diz assim, o quinto conselho: repare e fortaleça tudo que estiver quebrado. E aí diz que ele se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Irmãos, ele ele purificou o templo. Ele pôs a casa toda em ordem por dentro. Por dentro, ó, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer isso. Vamos fazer aqui, vamos purificar. Purificou. Mas o muro estava quebrado. Os portões da cidade estavam quebrados. Então, quando eu falo para você, repare e fortaleça tudo que estiver quebrado, tudo aquilo que foi quebrado dentro de você, ou relacionamentos que foram quebrados, ministérios que foram quebrados, ou que estão machucados e feridos, fortaleça, repare, restaure. Porque não é só querer pôr a nossa casa em ordem. Há tantas outras coisas que interferem com o nosso interior que nós precisamos reparar. Hoje eu tomo ceia, eu vou para o culto de manhã, de tarde, de noite, faço oração, subo um monte, eu estou com a minha vida no altar, minha família, mas eu não falo com meu pai há 15 anos. E não vou falar porque ele é orgulhoso. Repare as brechas do seu muro. Restaure. Porque quando o inimigo veio, ele encontrou brecha onde? Dentro do templo ou no muro? No muro, irmãos. Nós temos que restaurar e reparar tudo que está quebrado ou fraco dentro da nossa vida. Nós precisamos reparar, irmãos. Nós precisamos olhar e dar atenção. Seja na nossa igreja, você está vendo alguma área na nossa igreja que está decadente, está fraca, na sua opinião está fraca, não é boa? Repare os muros, se prontifique, se coloque à disposição da liderança para reparar. Se tem algo na sua família, repare. Se algum colega de trabalho, repare. Restaure os relacionamentos que foram quebrados. E aí, ele diz assim que ele reparou os muros e ele construiu torres. E meu sexto conselho para vocês: construam torres. O que são torres? É um ponto de vigilância. Aumente a vigilância. Aumente a sua atenção. Por quê? Às vezes, irmãos, nós fortalecemos a nossa fé e não damos atenção para os nossos filhos. Às vezes nós estamos tão focados no trabalho que esquecemos de dar atenção na nossa igreja ou para a nossa família. Ou vice-versa. Aumente a vigilância. Existem todas as áreas das nossas vidas, elas precisam ser observadas. Mas Deus, ele fala que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, certo? Para Deus cuidar de algo, nós também temos que ter zelo por aquilo. Então nós temos que zelar e pedir para que Deus venha ser o nosso guia, venha ser o farol da nossa torre. Nós temos que aumentar a nossa vigilância a cada dia que passa. Irmãos, independente de quem ganhou as eleições, se foi quem você votou ou não, você não vai deixar de ser crente ou não. Você não vai deixar de buscar ou não. Você tem que aumentar a sua vigilância. Sabe por quê? Porque é bíblico. Os dias são maus e a tendência é piorar. As pessoas são más. Mas se nós tivermos vigilância, nós saberemos quando o inimigo vai atacar. Se você tem uma torre alta, você observa de longe o inimigo vindo e você consegue se preparar para combater aquele ataque. Mas se você está desapercebido, o que acontece? O inimigo vem, rouba, destrói, vai embora e você fica sem entender o que aconteceu. E diz que ele construiu um muro na parte de fora da cidade.
construa muros. Ah, pastora, mas a senhora já falou para fortalecer. O que o muro faz? Quem sabe me explicar qual é a finalidade do muro? Proteção, mas tem uma outra coisa que o muro serve. Comprei um terreno com um bispo e resolvi dividir. Para que serve o muro? Para separar o que é meu e o que é dele. Construa muros na sua vida com o intuito de separar as coisas. Por quê, irmãos? Nem tudo é espiritual e nem tudo é emocional. Nós temos que saber separar as coisas, porque se nós lutarmos com armas espirituais para aquilo que é emocional, nós vamos achar que estamos perdendo a guerra, mas não é, nós estamos lutando com armas erradas. Então, assim, separe as coisas e proteja o que realmente importa. Sabe, ele colocou um muro em volta da cidade com o intuito de proteger a cidade. Então, essa é a finalidade do muro, ok. Mas também para demarcar, olha, isso aqui está sendo protegido porque isso é importante. Eu sei o que é importante. E ele separou o que era importante. Se nós não sabermos separar as coisas e procurar ajudas nas áreas certas, nós vamos misturar tudo. Então, aprenda a separar o que é e o que não é. O que é importante e o que não é. O bispo ele me deu um conselho uma vez que existem coisas que são para momentos imediatos, que são para daqui a 45 dias e são para daqui a 1 ano. Eu vou me desesperar com aquilo que é para 1 ano? Eu preciso fazer o que é para agora. E se eu não sei o que é para agora e o que é daqui a 1 ano, eu vou misturar tudo. Então aprenda a separar aquilo que é importante para você. Deixa eu correr, irmãos. O 8. Reforce a sua base. E diz que ele reforçou o aterro da cidade de Davi. O que é a sua base? A igreja, a família, a palavra. Reforce a sua base, porque senão o inimigo ele vem para destruir a base. Quem já construiu sabe que a base de uma casa é o que é mais importante. Se a base não estiver fortalecida, no primeiro tremor de terra, na primeira água que infiltra, a sua casa vai ceder. Ah, minha casa está torta, o que será? É base, falta de base. Falta de fundamento, falta de uma fundação boa. Então, por isso, nós como engenheiros, quando as pessoas vêm falar de casa, eu falo, invista na fundação da sua casa. Porque, mas eu não vejo. É muito melhor eu gastar dinheiro com porcelanato do que com ferro. Sim. Só que na hora que você não investiu no ferro e a casa descer, é o teu porcelanato que vai trincar. Então invista na base. Qual é a base do cristão? Palavra. Crente que conhece a palavra, ele não desanima e desfalece por qualquer coisa. Pode vir vendaval que não vai. Qual é a outra base da nossa vida, da sociedade? A família. Invista na sua família, na sua casa. Tire tempo para ficar com os seus, para conhecê-los, para falar com eles. Sabe, a gente tem um dia tão corrido, às vezes o Theo ele quer falar. Meu irmão, o Theo fala, viu? Puxou a mãe, fala. Quem esse menino fala. Assim, o que o seu filho não fala, o meu veio falando. É mesmo, que ela fala também. E ele fala, irmãos, ele fala. E às vezes o meu dia está tão corrido que eu não presto atenção no que ele está falando. Porque ele fala tanto, eu acho que ele está falando mais qualquer outra coisa. E às vezes é alguma coisa que ele observou e ele falou. E às vezes, irmãos, 90% das vezes que Deus fala comigo é através da vida do meu filho. Para vocês terem uma ideia, um dia desses fui orar. Aí eu sentei com ele e falei, vamos orar. Aí ele quer orar e quer que eu repita, porque eu faço isso com ele, né? Então ele fala, vai mãe, você repete. Aí eu orei e tal. E sempre depois que eu oro com ele, eu vou orar. E aí eu me ajoelhei
E tô aqui fazendo uma oração, mas sabe uma oração assim, robótica? Uma oração, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado. Aí ele, você tá orando, mãe? Eu falei, tô orando, filho. Ele, se você não falar alto, papai do céu não te escuta. Na hora eu parei e falei assim, meu Deus. E aí eu comecei a chorar. Ele, você tá chorando, mãe? Eu falei, tô chorando, filho. Eu sei, o papai do céu vai falar com você. E virou e dormiu, irmãos. Uma criança de 5 anos. Se eu não dou ouvido, eu falo, menino, deixa chorar, deixa chorar. Se eu não dou ouvido, às vezes o meu marido chega cansado ou estressado do trabalho e eu tô mais estressada que ele, aí eu quero falar, só que ele também quer falar. E se eu não escuto, eu não fortaleço a minha base. Irmãos, a família é a base da nossa vida. Se a sua família não estiver bem, invista nela. E qual é outra base da nossa vida? A igreja. Invista na sua igreja. Invista no seu ministério, nos seus pastores. Invista nos seus líderes, na pessoa que está sentada do seu lado. Invista nela. Sabe, fortaleça a sua base. E aí ele disse que ele foi e fez uma grande quantidade de armas e escudos. Você tem a sua arma e você tem o seu escudo. Para quê? A arma é para saber quando atacar e o escudo é para saber quando se proteger. Saiba usá-los de forma correta. Não queira só se proteger e não queira só atacar. Sabe, reafirme todas as armas que Deus te deu. Use elas em seu favor com sabedoria. Estou correndo aqui, irmãos. E aí, irmãos, diz que ele chamou os militares e reuniu eles na praça, dando uma palavra de encorajamento. Faça o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Encoraja os outros. Eu quero, irmãos, eu fico para morrer. Assim, quando você vai falar assim, ai, pastor Claudino, o senhor não sabe. Tô com um problema. Presta atenção que eu tô te contando um problema. Tô com um problema. Ele me conhece, então. Tô com um problema aqui sério pro senhor. Aí eu tô aqui fazendo o quê? Me abrindo, pedindo. Aí ele vira pra mim e fala assim, tu não sabe do meu. Se eu te contar o meu, você vai sentar e chorar, porque o meu é muito maior que o seu. Irmãos, quando alguém vier abatido, entristecido, tenha palavras de encorajamento, como ele disse, sejam fortes e corajosos, não temam e nem desanime, porque quem está conosco é maior. Nós temos que ter palavras de encorajamento. E ele fez o seguinte, ele disse assim, eles têm muitos homens, mas são apenas homens. Nós somos em poucos, mas nós temos o Senhor dos exércitos em nosso favor. Se você não consegue ver, levante a sua mão e profetize. Sabe, se você não consegue se encorajar o próximo, levante a mão e profetize sobre ele. Olha, eu realmente não vejo solução, mas eu profetizo sobre a sua vida que você terá a solução dos seus problemas. E para finalizar, irmãos, quando você segue o texto, diz que Senaqueribe mandou uma carta para Ezequias, dizendo assim, em quem vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ele foi afrontoso, ele disse, vocês estão confiando em quem? Para dizer que eu não vou conseguir destruir os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, sua família, sua casa, sua terra, todo esse reino. Porque Satanás, ele faz isso. Tá confiando em quem? Tu tá aí, todo lascado. Tá com esse problema. E aí diz que Ezequias disse, o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. E Senaqueribe disse, não é
verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu os santuários e os altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali? Sem dúvida vocês sabem o que eu e os reis da Assíria antes de mim fizemos com todos os povos da terra. Ele disse: olha, ele fez vocês destruírem tudo que o povo tinha construído aí. Vocês vão acreditar nele? Ele mandou fechar as fontes, vocês vão acreditar nele? E outra, eu sou poderoso, eu já destruí muitos e vocês só são mais um. E aí sabe o que diz? O 20 diz assim: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus, e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais, e o rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. E quando entrou no templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram à espada. Deixa eu profetizar sobre a sua vida nessa noite. Quando você orar, quando você clamar, o anjo do Senhor, ele vai vir em seu favor, e não vai precisar você guerrear, porque eles serão destruídos. Eles voltarão envergonhados da porta do inferno, que foi de onde eles vieram, e você será mais do que vencedor. O envergonhado aqui é ele, não sou eu e não é você. Mas nós temos que nos revestir dessas armaduras, dessas estratégias, para conseguirmos vencer as batalhas do dia a dia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e aplaudo o Senhor. Glória a Deus. Quem foi edificado esta noite por esta palavra, que Deus continue abençoando a vida da pastora Aline, e cada dia que dê graça e conhecimento. Glória a Deus, que palavra abençoada, que nós devemos estar buscando a Deus, confiando no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A nossa confiança tem que ser totalmente em Deus, amém? E quando a pastora está ministrando a respeito, de alguém chegar em outra pessoa, nós temos que realmente dar uma palavra de ânimo para que essa pessoa se levante aonde está prostrado de alguma dificuldade. Eu lembro quando ela estava agora ministrando, veio aqui agora na minha mente, irmãos, o meu amigo não se encontra entre nós, Deus para si levou. Ele podia estar passando qualquer dificuldade, mas quando ele chegava perto de você, ele te dava uma palavra de ânimo. E às vezes nós falávamos assim: meu Deus do céu, passando por toda essa dificuldade, mas sempre ele tinha uma palavra de ânimo para aqueles que estavam próximo dele. Amém? Que Deus continue abençoando você. Você está passando por dificuldade, mas que você tenha sempre uma palavra de ânimo para aqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém? Você que ouviu a palavra de Deus, você que está distante dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, por alguma dificuldade você se distanciou, ouvir esta palavra, tem alguém, aleluia, que quer retornar aos caminhos do Senhor, ou mesmo aquele que não conhece ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, tem alguém aí que quer aceitar a Cristo? Se não tem, que Deus abençoe e que Deus nos conceda muita graça em nome de Jesus. Põe-se em pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como o bispo já relatou aqui, mas fortalecer mais, na terça-feira nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Soberano, eterno, glorioso Deus, Pai, nós queremos te agradecer por este momento que nós passamos na tua casa. Viemos aqui, meu Deus, de forma de gratidão para louvar e engrandecer teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor conduziu a vida da tua serva.
ó Deus, trazer uma palavra do teu coração para os nossos corações. Te apresenta a tua igreja, tanto o pequeno como o grande, que o Senhor continua guardando, livrando em nome de Jesus Cristo. Nos dá, venha nos fortalecer, acrescenta a nossa fé, meu Deus, porque nós precisamos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Te apresenta a minha família, a família dos teus servos, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero profetizar na vida dos teus filhos, meu Deus, é uma ótima semana, que o Senhor venha, Espírito Santo, está trabalhando no coração, na mente, que o Senhor possa, meu Deus, suprir todas as nossas necessidades em nome de Jesus Cristo. Te apresenta a família dos teus servos, de perto, de longe, vai de encontro, guardando e livrando em nome de Jesus. Muito obrigado, continua conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Põe a posição.